Little Miss Fortune pode parecer um jogo inocente à primeira vista, mas por trás de sua aparência encantadora esconde-se uma narrativa profunda, cheia de simbolismos e temas que exploram a vulnerabilidade da infância, o impacto do trauma e a inevitabilidade da perda. Desenvolvido pelo Kill Monday Games, o mesmo estúdio responsável por Frambow, o jogo faz parte de um universo conectado onde o surreal se mistura ao sombrio, deixando margens para inúmeras interpretações. Nesse jogo, a gente vai acompanhar a protagonista Miss Fortune Ramírez Hernandes, uma garotinha de 8 anos, que apesar das dificuldades que ela enfrenta, ela carrega uma visão muito otimista e pura sobre o mundo. She's a wonderful child from a not so wonderful family. A little sparkle for you, and a little sparkle for you, and a little bit for me. Oh, the sad part is, today is the day she will die. Esse que você acabou de escutar é o Sr. Voss, uma presença misteriosa que acompanha Miss Fortune durante toda a sua jornada, oferecendo conselhos e promessas de um prêmio da felicidade eterna. Sua voz suave e aparentemente amigável guia a protagonista para sua verdadeira natureza, que é repleta de ambiguidade. What did you say about me dying today? Die? No. Nobody said anything about anyone dying today. O Sr. Voss é mais que um simples guia. Ele representa uma mistura de autoridade e ameaça. E é claro que ele não é uma simples voz. If you can reach the end of the game, I'll give you eternal happiness. Deal? Eternal happiness? I guess I could give that to my mommy. Okay, it's a deal. Na verdade, ele é muito mais que isso. Esse é o Benjamin, uma raposa que parece ser o único verdadeiro aliado de Miss Fortune durante sua jornada. Ele o segue em silêncio, protegendo-a de algumas situações e aparecendo nos momentos mais cruciais. Benjamin pode até parecer fofo e inofensivo, mas a gente sabe que no universo de Little Miss Fortune e Frambow, nada é tão simples assim. Esse é o Hiro, o amigo japonês fantasma da Miss Fortune. Ele usa um chapéu de cowboy e botas, apenas isso. E ele é um fantasma, como a maioria das crianças desse jogo. Algo a se mencionar também é a relação da Miss Fortune com sua mãe, que é bem complicada e difícil. Ela vive com uma mãe que parece não se importar muito com ela e a situação piora com a presença de seu pai, que é agressivo. Isso deixa a garotinha carente de atenção e amor, fazendo com que ela busque qualquer tipo de validação ou carinho, como as promessas do Sr. Voss. Essa falta de suporte familiar é um dos temas mais centrais do jogo. A mãe da Miss Fortune é distante e em alguns momentos até negligente, enquanto seu pai é uma figura agressiva, o que torna ainda mais vulnerável. A situação a leva a confiar em figuras que nem sempre têm boas ações. A Miss Fortune lida com as dificuldades da vida como uma criança que tenta pintar um quadro colorido em um mundo cinza. Sua inocência é sua maior armadura e, ao mesmo tempo, sua maior fragilidade. Ela busca significado nas promessas do Sr. Voss e na ideia do prêmio da felicidade eterna, como se o prêmio pudesse apagar as sombras que rondam a sua existência. A cada passo, ela tenta encontrar beleza no que está quebrado, uma amizade com Benjamin, uma risada, uma esperança distante. Ela vê o mundo através de uma lente de sonhos e desejos, como se sua imaginação pudesse transformar a dor em algo mais suave. Mas, nesse processo, ela também se perde nas armadilhas da ilusão, não entendendo completamente os perigos que a cercam. O sistema de escolhas em Little Miss Fortune é um dos elementos mais importantes do jogo, mas não no sentido tradicional de escolha e consequência. Aqui as decisões que o jogador toma não mudam drasticamente o rumo da história. O destino de Miss Fortune permanece o mesmo. No entanto, essas escolhas revelam muito mais sobre o personagem e sobre o jogador. A forma como o jogo aborda temas sensíveis é profundamente única. Cenas como a de um homem enforcado, hamsters envolvidos em brigas violentas e o uso de drogas aparecem através do olhar ingênuo de uma criança. Questões como o vício e o dinheiro surgem não como símbolos de poder, mas como um trágico escape para os adultos, refletindo um mundo quebrado onde a felicidade parece sempre fora do alcance. As crianças desaparecidas que aparecem durante o jogo, elas não são apenas figuras trágicas, mas também símbolos do que está acontecendo com a Miss Fortune. Até porque essas crianças não estão vivas mais. Esses desaparecimentos sugerem que a Miss Fortune está sendo levada para um destino trágico semelhante ao das outras crianças.
ligando sua jornada a uma série de eventos aterradores. Elas servem como um aviso silencioso do que pode acontecer quando a inocência é vulnerável às forças além do controle, intensificando o clima de perigo e incerteza à medida que o jogo avança. O Sr. Voss já não é alguém muito confiável, mas alguns acontecimentos do jogo vão deixar muito claro que ele não é uma entidade muito boa. Até porque que entidade boa tira uma pá dos fundos do subterrâneo do submundo? Eu acho que nenhuma. Algo a se mencionar também é a antipatia que o Sr. Voss tem pelo Benjamin. O Sr. Voss vê o Benjamin como uma ameaça à influência que ele tem sobre a Miss Fortune, possivelmente percebendo nele uma figura que pode trazer verdade e proteção à garota, algo que ele não quer que aconteça. Ele constantemente tenta afastar Miss Fortune de Benjamin, demonstrando uma aversão que sugere que o vínculo entre ela e a raposa pode ser mais valioso do que ele quer que ela perceba. Come on, Benjamin. Give me back my happiness. Run after him. We can't let the fox get away again. He stole your prize. Benjamin really disappointed me. Benjamin é uma figura enigmática e misteriosa dentro desse universo. Ele é uma raposa que acompanha Miss Fortune durante toda a sua jornada, aparecendo como uma espécie de protetor, mas também como uma aura de mistério. Ao longo do jogo, Benjamin se destaca não por ser o único, entre aspas, amigo genuíno de Miss Fortune, mas também por seu comportamento enigmático. Ele parece saber mais do que revela, sempre observando e em alguns momentos agindo de maneira a proteger a garota dos perigos que ela não consegue perceber. Miss Fortune, you're alive and well. That's great. Yeah. Where am I? What happened? The dangerous fox attacked you. Benjamin attacked me? So he really is a bad fox. See, I told you, that fox is evil. Yeah, maybe I should listen to you. We still need to find the fox and take back the eternal happiness. Maybe we could find out where he lives. Yes, give me a minute to figure this out and I'll get back to you. Okay, I'll just hang around. A presença de adultos que usam máscara é um dos elementos simbólicos mais poderosos e perturbadores do jogo. Essas máscaras representam a alienação e a falsidade no mundo dos adultos, escondendo suas verdadeiras intenções e emoções. Cada máscara é uma barreira entre a criança e a realidade, criando uma divisão clara entre as perspectivas da Miss Fortune e dos adultos ao seu redor. As máscaras funcionam como uma metáfora para o modo como a sociedade de forma geral mascara as verdades desconfortáveis, escondendo os problemas reais por trás de uma fachada de normalidade. Esse uso de máscaras pode ser visto como uma forma de os adultos se protegerem ou evitarem encarar a dureza da vida, mas também como uma maneira de se afastarem da vulnerabilidade e da inocência das crianças. O fato das crianças desaparecidas aparecerem constantemente para Miss Fortune é sem dúvida curioso, e se torna ainda mais suspeito quando o Sr. Voss tenta desviar a atenção dela da situação. Isso levanta a pergunta: o que realmente diferencia Miss Fortune dessas crianças? A repetição dessas aparições sugere uma conexão entre ela e o mistério das crianças desaparecidas. Ao longo de sua jornada, Miss Fortune, como vocês bem sabem, busca a tão desejada felicidade eterna que supostamente foi roubada por Benjamin. Ela é acompanhada pelo Sr. Voss, que em determinados momentos revela sua verdadeira essência, deixando escapar indícios de suas intenções obscuras por trás da fachada de conselheira amigável. Play coin because I'm a bit hungry. Stop talking! Why should I stop talking? Nobody else is talking. Hey, Mysterious, where are you going? Oh no, can he swim? Hello? That's what happens when little ladies ask too many questions. It makes people want to drown themselves. Stop it. I'm pretty sure he'll be fine. Look, we have arrived. A Miss Fortune consegue encontrar o Benjamin novamente, mas acontece o que sempre acontece. O Benjamin olha pra cara dela, depois vai embora. Nada além disso. Mas dessa vez ele pelo menos ajuda ela a se levantar. É fofinho, mas é muito engraçado o jeito que ele olha pra cara dela e vai embora. Carrying him away. Ai, eu não sei o porquê eu acho isso engraçado, mas enfim. Bem, a Miss Fortune acaba encontrando a casa de Benjamin e o Sr. Voss curiosamente não consegue entrar dentro da casa. Então a Miss Fortune entra sozinha, e é nesse momento que algumas verdades começam a se revelar.
A Miss Fortune acaba lendo o diário de Benjamin e acaba descobrindo uma coisa que é óbvia desde o começo do jogo, que o Benjamin não é uma criatura desse mundo. O Benjamin, na verdade, ele vem para o mundo dos humanos, que é conhecido como o mundo Pandora, para salvar crianças de uma certa criatura que prende as crianças no limbo entre a vida e a morte e não deixa elas ir para o descanso eterno. Isso lembra vocês alguém? Acho que sim. O Sr. Voss, também conhecido como Morgo, é a entidade sombria por trás dos eventos do jogo. Ele é um parasita espiritual que se alimenta da infelicidade e vulnerabilidade de suas vítimas, geralmente crianças. Com sua voz suave e aparentemente amigável, ele manipula e engana, oferecendo falsas promessas para conduzir suas vítimas ao destino trágico. O Benjamin encontra a Miss Fortune dentro da casa dele e finalmente a Miss Fortune entende o que é a criatura que ela está conversando desde o começo do jogo. Mas de qualquer forma a criatura consegue entrar dentro da casa e os dois têm que fugir. O Benjamin acaba sumindo e a Miss Fortune acaba brigando com o Sr. Voss, que agora a gente sabe que não é o Sr. Voss, é o parasita. I'm very disappointed in you, Miss Fortune. Ah, there you are. Hey, have you seen Benjamin? I think he's in trouble. Didn't you hear what I just said? I'm very disappointed in you. Mr. Voice, please, stop playing games. You have lied to me all the time and that's very sucky. I trusted you. What are you talking about? I read what Benjamin wrote in his diary. All of it. You're the one taking the children, and I'm not the hero of this game, right? A Miss Fortune, para voltar para casa dela, ela acaba pegando um trem. E dentro desse trem, ela acaba encontrando um amigo muito especial, o Hiro. Hello, Hiro. I didn't recognize you. A figura de Hiro é cercada de mistérios, mas sua presença sugere uma tentativa de comunicação, como se ele estivesse tentando alertar ou se conectar com a Miss Fortune. O fato dele ser uma criança desaparecida reforça a tensão crescente que algo semelhante está acontecendo com ela e que também vai acontecer. Quando Miss Fortune finalmente retorna para casa, o ambiente está irreconhecível. A casa, agora envolta em uma atmosfera sombria e opressora, parece distorcida, como se algo estivesse profundamente errado. Não é apenas uma bagunça comum, é o reflexo da influência de Morgo. Miss Fortune, mesmo não querendo, acaba jogando mais um jogo do Morgo, no caso o Sr. Voss, e ele reinicia o jogo para o começo. Mas mesmo assim, a Miss Fortune acaba retrucando ele várias vezes porque ela já sabe tudo o que ele vai fazer com ela. Quando o Sr. Voss finalmente perde a compostura e revela seu verdadeiro eu, Morgo, toda a fachada de voz amigável desaparece e ele se mostra como uma entidade agressiva e ameaçadora, deixando claro que nunca teve a intenção de entregar a tal felicidade eterna. Quando Morgo tenta capturar Miss Fortune, Benjamin aparece para protegê-la. É uma cena direta e tensa, onde fica evidente que Benjamin desde o início estava tentando salvá-la das garras do parasita. Ele usa símbolos e barreiras espirituais para conter Morgo, dando a Miss Fortune a chance de escapar. Quando Miss Fortune volta à realidade, ela finalmente percebe o que realmente aconteceu. Na estrada, ela vê seu próprio corpo, revelando que morreu em um acidente. Tudo o que ela viveu durante o jogo foi uma jornada pós-vida, repleta de simbolismos e desafios que refletiam sua realidade difícil. Apesar da situação, Miss Fortune não demonstra tristeza ou desespero. Em vez disso, com a mesma inocência de sempre, ela se despede de sua mãe, que sem perceber sua presença, chora pela perda. Antes de partir, Miss Fortune deixa uma última mensagem, dizendo para sua mãe encontrar sua própria felicidade. Mommy, I'm going to go somewhere else. With Benji, okay? He's the fox that I like. I'm a little lady, you know? That's what I am. I guess I was your little misfortune for a while, but you need to find your own happiness now. I love you forever. Então, Miss Fortune vai embora com Benjamin. Eu acho muito legal que no meio do caminho eles vão encontrando alguns personagens que fizeram parte do jogo de Frumble. Eu acho esses pequenos easter eggs, mesmo que sejam em pouquinhas cenas, muito divertidos. Mas enfim. No final de sua jornada, Miss Fortune alcança a paz, não apenas para si, mas também para sua mãe, ao deixá-la com a mensagem de que deve buscar sua própria felicidade.
sua jornada revela uma reflexão sobre a diferença entre crianças e adultos. Enquanto os adultos frequentemente ficam presos em suas dores, escolhas e frustrações, as crianças com sua inocência veem o mundo de uma maneira mais pura, sem as barreiras que os adultos impõem em si mesmos. Miss Fortune, ao seguir em frente, nos ensina que por mais que o caminho seja difícil, a verdadeira libertação está em encontrar a coragem de deixar para trás o peso do passado e buscar a simplicidade, a verdade e a liberdade de ser. E assim chegamos ao final dessa jornada trágica, mas profundamente simbólica que é Little Miss Fortune. E aí, você já jogou esse jogo? O que você achou? Muito obrigada por ter assistido até aqui e tchau, tchau!